oportunidades. Eu quero falar para você que está entrando na área da beleza, que se identifica e quer dar o primeiro passo de empreendedorismo. Eu sou Luciane Gomes, profissional na área da beleza há 21 anos, mas quando eu comecei não foi bem assim. A minha história é uma história que não é muito clichê, né? Aquelas histórias em que eu peguei uma caixinha de sapato e que ficava o meu kitzinho de unha. Eu já treinando em casa com a minha família, os familiares, eu resolvi dar meu primeiro passo de empreendedorismo. Comecei a atender as vizinhas, fazendo unhas de casa em casa, né? Eu cobrava R$6 que eu ganhava por unha. Na época, né? Era um dinheiro a mais para quem não tinha nada. R$6 era muito dinheiro até, né? E tinha muitos sonhos. E eu achei o que mais importante foi assim, você ter os sonhos, mas assim, o mais importante é você dar um passo de como você vai começar a realizar aqueles sonhos, né? E eu acho que o empreendedorismo, as ideias que a gente vai tendo, a gente vai conseguindo fazer as organizações, fazer os planejamentos, né? A gente tem que dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo, aquela caixinha me proporcionou esse primeiro passo na minha vida, né? De conseguir empreender, de conseguir começar, né? Então, para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas que não têm da onde começar, não conseguem imaginar, identifica com a área da beleza, né? Então, eu diria para dar esse primeiro passo. Hoje eu vejo que 30% das mulheres que estão desempregadas, 30% das pessoas que têm filhos, 30% das mulheres que têm filhos, elas não retomam o trabalho. Elas ficam em casa, né, para poder cuidar de seus filhos. 65% dessas mulheres são negras ou pardas. Então, assim, se a gente for pensar em números, são números grandes, né? Então, sempre a mulher, né, tem que abdicar, né, dos seus sonhos, abrir mão do seu trabalho, de pensar em si, nas suas vontades, nas suas realizações, né? Para poder conseguir fazer essa organização da família. Como eu gosto de ser uma exceção, né? Eu acredito de gente fazer as nossas oportunidades. Então, e vem nas horas mais difíceis, né? Nos momentos que a gente menos imagina. Então, essa primeira fase do meu trabalho de empreendedorismo, eu iniciei muito para ter, né? Para realizar os meus sonhos de bens materiais, casa, carro, ter filhos também, ter marido, né? Então eu já tinha minha família que tinha um suporte, que me dava toda essa segurança e a gente continuar tendo, né? Então essa foi minha primeira fase do meu empreendedorismo. Era conquistar, né, esses objetivos e ter tudo isso. Então essa foi minha primeira fase. Na minha segunda fase de trabalho, ele veio, né, junto com a família, né, com essa base que a gente tem, que eu já tinha realizado o sonho de ser mãe, tinha realizado o sonho de ser casada, e veio uma dificuldade muito grande na minha vida, que foi a perca da minha mãe. E nossa, toda vez que eu falo, nossa, e assim, como eu já tinha meus filhos, e eu só achei uma maneira
né, de conseguir ficar com meus irmãos, o próximo, a minha família, foi montando uma empresa familiar. Então essa empresa, essa segunda fase, ela surgiu de uma dificuldade, né? Tanto quanto a primeira fase, que foi bem difícil conquistar, quanto a segunda. E nessa segunda fase a gente juntou as nossas especialidades e foi muito difícil, porque na época não tinha esse modelo de negócio com essas especialidades. Então eu juntei extensão de cílios, juntei as aplicações de unha, micropigmentação, fiz uma junção de procedimentos que não tinha esse modelo de negócio para eu me inspirar. Então foi bem inovador para mim. Então, como eu já vinha sempre de inovações, de criação de oportunidades, né, para essa autorrealização, então eu tinha a minha motivação, que eu acho importante a gente ter uma motivação, né, na vida. Minha motivação sempre foi meus filhos, sempre ele, né, me ajudando a conquistar os meus sonhos, minha família, meu marido, todo mundo que está ao meu redor, né? E aí eu criei esse modelo de negócio. E nesse modelo de negócio, ele é inovador e foi fazendo muito sentido, porque isso que é o interessante, é a gente conseguir transmitir para o cliente, transmitir para as pessoas o quanto faz sentido aqueles trabalhos, né? Essa mulher nova, essa mulher empoderada que veio surgindo cada vez mais no mercado, esse empoderamento, eu criei serviços que otimizasse o tempo dessa mulher, otimizava o meu tempo e otimizava o tempo dessas mulheres também. Então isso fez sentido e eu fui me conectando com pessoas e não tinha, foi muito inovador, né? Porque eu dei um passo de inovação para fazer cursos. Meu primeiro curso eu andei 700 quilômetros para poder fazer esse curso. E hoje as pessoas, nós temos oportunidades de fazer cursos em casa. A gente precisa acreditar, confiar, né? ter segurança para isso tudo. E aí, quando eu criei esse modelo de negócio, eu não existia na cidade e veio através dessa dificuldade e hoje é uma inspiração, porque na cidade, no país, assim, em geral, faz sentido para muitas pessoas, assim como fez para mim, hoje faz sentido para muitas pessoas. Então eu acredito que a oportunidade é isso. Às vezes quando a gente não tem, a gente criar, a gente acreditar. E veio muitas vezes nos momentos mais difíceis, né? Nessas provações da vida. E é muito bom a gente fazer, né? A gente ter, né? Acreditar nos nossos sonhos, né? Buscar bens, buscar momentos, mas assim, a gente conseguir ser, né? Para tudo isso, para todas essas conquistas, é a parte que eu, né, venho tentando aprender todos os dias. E o mais importante para mim foi poder inspirar não tantos meus seguidores, né, mas inspirar as pessoas próximas. É o que a gente estava conversando agora. É difícil você inspirar pessoas próximas, né, da família, pessoas que não têm os mesmos pensamentos que os seus, né. E aí eu acredito hoje muito que esse meu sonho também se realizou, que foi essa inspiração e poder levar isso agora para fora, né, para as pessoas acreditarem nelas, acreditarem no trabalho delas, acreditarem no talento delas, no potencial delas, acreditar que tudo isso é possível. Essa é a nossa primeira história do nosso podcast, falando de oportunidades, empreendedorismo, empoderamento feminino. Convido você a vir fazer parte dessa nossa nova fase,
criando conteúdos, falando um pouquinho da sua história. Estamos aqui no canal, no Espaço Luciene Gomes, convidando você para poder fazer parte dessa história.